Graças a Paz Igreja, mais um motivo de alegria e honra estar falando da palavra do Senhor. Meu nome é Fábio, irmão, quando o pastor me convidou para falar, eu fiquei feliz e honrado porque eu entendo desde quando eu conheci e tive encontro com o Senhor que a gente não devemos negar a palavra do Senhor. Abra a boca para falar de Jesus. Abra a boca, seja onde estiver, fale de Jesus. Sempre tem gente precisando escutar. Todos nós necessitamos, nós temos a casa do Senhor para ouvir aqui e vimos cultuar. Aí fora tem muita gente precisando escutar, com sede da palavra, procurando e perdido. Então, abra a boca para falar de Jesus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quem tiver com a Bíblia, abra em Mateus 26, versículo 69. Mateus 26, versículo 69. Mateus, primeiro livro do Segundo Testamento da Bíblia. 26, versículo 69. Amém? A palavra do Senhor diz: Pedro nega Jesus. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, irmãos? Talvez a minha tradução seja diferente de algumas Bíblias, mas é uma passagem conhecida, mas Deus renova a palavra dele a todos os dias. Amém? Irmãos, talvez se nós olharmos na Bíblia, a história, jamais imaginaríamos que fosse Pedro quem fosse negar Jesus. Se a gente fosse, de repente, olhar detalhadamente, a gente não imaginaríamos que fosse Pedro. Se nós não soubéssemos a história, nós não imaginaríamos que no final falar: não foi Pedro. Mas o texto bíblico parece que se distancia dos dias de hoje, mas não nos distancia. E nós precisamos entender um pouquinho essa história. No livro de Lucas, está lá quando Pedro se encontra com Jesus pela primeira vez. Foi pregado aqui. O irmão pregou aqui até semana passada. Passando por cima, mais ou menos, Jesus entra no barco de Pedro. Ele já tinha feito. Ele entrou no barco de Pedro, se adentrando, ele vinha caminhando e adentrou, alugou o barco de Pedro e entrou para pregar. Pedro vinha de uma pescaria, se é que se pode chamar da pescaria, onde ele não tinha pego nada. Então, Jesus, alugando o barco de Pedro, fez a pregação para a multidão e Pedro estava ali. Como foi pregado o irmão? Isso só relembrando. A gente precisa adentrar um pouco a história. Eu costumo meditar imaginando naquele tempo. Às vezes é difícil a gente ler e entender. Então a gente tenta entrar na história para entender até as reações, como que eram naquela época. Porque fica imaginando Pedro vindo cansado, um pescador, ele vindo cansado, não tendo pego nada, Jesus pedindo o barco dele, fazendo a pregação, e ele lá escutando.
E quantas vezes você já não disse, porque eu fico imaginando, de repente, como Pedro não conhecia, ele fica imaginando, mas no meu barco, mas por quê? Eu não peguei nada, ainda vem esse homem, ainda quer pegar o meu barco ainda para falar. E às vezes, eu pelo menos, quantas vezes eu já não falei, mas por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Mas por que comigo? Creio que também já aconteceu com algumas pessoas aqui. E questionamos às vezes, sem saber. Eu fico imaginando depois Pedro, depois de escutar a pregação, lá de canto. Obrigado, pastor. Escutando a pregação e depois, no final, Jesus falando: vamos, Pedro, volta lá, vamos tacar a rede lá. É difícil, talvez, para ele até imaginar e falar, mas vem um homem para pregar no meu barco, sendo que eu não peguei nada. Ele pede para eu voltar lá, tacar a rede, sendo que nem pescador ele é. Eu sou pescador, não peguei nada. Ele pede para mim tacar a rede de novo. Talvez é difícil. E quantas vezes é difícil para a gente, de repente, escutar a palavra de Deus, mesmo contrariado à nossa mente. A nossa mente. E por isso devemos orar. Por isso temos que orar, jejuar, para entender, para termos intimidade com Deus. Intimidade. A nossa identidade, como vem aí em julho. Nós temos que criar isso, nós temos que entender. Para escutar a palavra de Deus, nós temos que ter intimidade. Pedro, mesmo assim, ele foi. E tacou, e pegou, como foi pregado. E pegou muito. Fico imaginando eu que depois ele falou, nossa, mas se ele não é pescador, pediu para atacar, e veio tudo isso de peixe, nossa, então talvez ele pode ser útil. Na cabeça de Pedro, talvez ele poderia ser útil para ajudar a pegar os peixes. Porque não é possível que daquela vez não tinha pego nada, depois de uma palavra voltou a pegar. Talvez para Pedro ele poderia ser útil, mas continua ali na pesca. E Jesus é maravilhoso. Jesus usa da sabedoria. E é dessa sabedoria que ele vem nos falar. É dessa sabedoria que ele quer nos usar, que ele quer me usar, que ele quer te usar. Jesus poderia falar, vamos Pedro, agora eu quero que você ande comigo. Depois dessa pesca, vamos salvar vidas. Vamos falar para o povo. Mas talvez seria um pouco difícil para Pedro entender. Então ele vem falar o quê? Vamos pescar, Pedro. Você vai ser um pescador, vamos? E Pedro fala, eu vou. Pedro larga para ir pescar. Pedro nem sabia. Vamos pescar homem, Pedro. Pedro nem sabia. Pedro, para ele, não sabia que era pescar homem, mas diante do impacto que Jesus tinha feito na vista de todos e ali na frente dele, Pedro era pescador e Jesus sabia como falar. Sutilmente, talvez se Jesus usasse de outra palavra, talvez ele não atingisse da forma que teria atingido. Mas a forma de falar, vamos pescar homem, Pedro? Vamos. Pedro falou, vamos, porque Pedro queria pescar. Amém. A partir dali, nós temos que entender como é que é um processo. O primeiro contato de Jesus com Pedro já foi um milagre. A vista de Pedro já foi um milagre. Quantos milagres Deus já fez na tua vida? Quantos milagres Jesus já te proporcionou na tua vista? Eu posso falar de mim rapidamente. Eu sou um milagre. Desde nascença, desde o ventre da minha mãe, eu sou um milagre. Eu tinha um estômago grosso com intestino, o intestino delgado com intestino grosso enrolado. E passei no médico, o médico pegou e falou assim, só operando, falou para minha mãe. Eu já tinha passado por uma operação de 25 pontos na cabeça, de um cisto. E quando o médico falou isso para minha mãe falou, não, de novo não. Não é possível. Foi quando minha mãe começou a ir para a igreja, foi quando minha mãe teve um encontro com Jesus. E ela fez o propósito, ela
fez o voto e ela começou realmente a ter uma experiência com Deus. Hoje isso é um milagre, por quê? Porque aquilo que era para ser uma operação para resolver, de um dia para o outro. Eu estou falando de um dia para o outro, não foi de uma semana para outra. Eu estava com diagnóstico, no outro dia eu fui no hospital, o médico falou, eu não sei o que houve, mas o teu filho não vai precisar mais operar. Os intestinos estão perfeitos. Deus, milagre, aleluia. E a mãe falou, eu sei o que aconteceu. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio num Jesus forte e poderoso. E desde esse dia minha mãe é fiel. E vem sendo fiel até hoje. Então eu posso dizer que eu sou isso é um dos milagres. Eu creio que na vida de cada um aqui, cada um tem o seu milagre para contar. Se chamar para dar os testemunhos aqui, cada um vai ter o seu impactante, para impactar a vida de cada um aqui. Eu creio nisso. Jesus quer isso. Jesus, mais do que conhecer a palavra dele, ele impacta, mas ele quer experiência de vida com ele. Ele quer que caminhe com ele, mas que tenha experiência. Não só de ouvir falar. Nós não cremos num Jesus de ouvir falar, num Deus de ouvir falar. Ele quer experiência. Ele impactou Pedro na primeira vista e chamou. E Pedro foi. Pedro caminhou. A segunda coisa, Pedro levou ele para a casa dele. Foi o segundo milagre, quando ele curou a sogra de Pedro. Porque a coisa mais difícil que tem é você levar Jesus para a tua casa, quando na tua casa não tem ninguém que crê, né? A coisa mais difícil é você evangelizar dentro de casa, quando ninguém crê. Sabemos que é uma batalha. Sabemos o quanto é difícil às vezes trazer alguém que está precisando de dentro da tua casa, da tua família. Pedro levou mais uma lição. Tem experiência, porque você tendo experiência de vida, quem está dentro da tua casa vai ver o que Deus faz na tua vida. Vai ver como Ele age na tua vida. Pedro viveu intensamente. Uma das coisas com Jesus, Pedro viveu intensamente. Até a gente chegar nessa parte aqui, da onde ele nega Jesus, Pedro viveu lado a lado com Jesus. Ele viveu histórias fantásticas com Jesus, porque ele presenciou. Aliás, ele presenciou praticamente uma boa caminhada de Jesus. Eu não vejo registro de Jesus em outro bairro de outro discípulo, em outra casa de outro discípulo. Jesus chamou Pedro para andar nas águas. Olha que experiência de vida. Entre todos os discípulos, Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Olha que coisa, tem coisa mais. Agora, faça esse transporte para lá, no meio do barco, com todos os discípulos. À noite, Jesus chama Pedro para sair do barco. Jesus chamou você algumas vezes para algumas coisas impossíveis. E às vezes nós não vamos. Nós não damos a cara. Talvez medo, receio, não sei. Sim, porque somos limitados. Nós somos limitados e temos medo. Temos que entender isso. Nós temos medo, mas o medo faz parte do ser humano. O medo natural. Temos que saber diferenciar o limite do medo. O que é o medo? Para dar um entendimento aqui. O ser humano, eu tenho que ter medo, você tem que ter um medo natural. Porque se a gente não tem um medo natural, você vai ser um louco, eu vou ser um louco. Vamos ser louco. E sair daí como se fosse nada. Não, temos que ter medo, tem que ter um temor. Por exemplo, por que eu com minha família eu não passo no farol vermelho? Porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Então, um medo natural. Mas esse farol vermelho não vai me prejudicar. O que você não pode, o que Deus não quer, é que a gente tenha um medo daquilo que nos prejudica, daquilo que nos atrapalha. E isso a gente tem que ter coragem de enfrentar. Não temos que ter medo, não temos que ter medo e nem temer aquilo que nos prejudica. Problemas, afrontas.
tentações, coisas que entram na história de Pedro. Algumas coisas não batem. Se a gente parar para analisar, não bate. Como que Pedro, um rapaz desse, que teve todas essas experiências, consegue chegar a esse ponto de negar Jesus? Jesus foi um soldado causado, que foi ferido por Pedro. Jesus curou. Pedro teve a transfiguração todinha. Jesus entrou no barco de Pedro, entrou na casa, entrou na vida, fez ele viver novas experiências, fez ele enxergar várias coisas. Às vezes, muitas vezes, nós estamos andando com Jesus. Nós estamos vendo o que Jesus está fazendo na minha vida, na vida do irmão, em todos os sentidos. Mas não é por causa disso que você não vai tentar. Não é por causa disso que de repente falhamos. Se Pedro falha, nós vamos falhar. Pedro esteve lá. Isso é lição. Um dia Jesus perguntou: quem disse que sou eu? Pedro disse: o Senhor é Cristo, Filho do Senhor, Filho de Deus vivo. Ou seja, ele não sabia, ele sabia. Ele estava crente, ele estava ali. Estava em todos os momentos. Tem uma passagem até que eu não vou lembrar agora de cabeça. Vou trazer até para outro dia, não vou nem falar agora. Mas até para não atrasar também, nem atrasar o pastor. Na próxima passagem eu conto. Mas isso é um parâmetro. A gente tem que ter um parâmetro do que é a palavra. Para a gente começar a ligar o corpo. Não começar a entender e saber o que são os limitados e não virar um super-herói. Porque isso eu falo por quê? Porque muitas vezes, quando a gente começa de repente a entender, e eu já vi isso, quando começa a entender e querer e estar muito próximo, ou começar, de repente, você perde a noção de onde você está, você de repente pode achar que é um super-herói. E pode achar que está dependendo um pouco menos de Deus. E aí Deus tem que começar a tratar, pôr na linha. Todos nós somos assim. Qual que é o parâmetro? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o parâmetro. Pedro parece covarde. Se a gente parar para entender a continuação da história, Pedro parece covarde. Porque ele está ali, ele quer ver Jesus, ele está querendo ver Jesus, mas ele está de longe. E quando ele nega, quando ele parte para negar Jesus, a primeira vez, ele fala: não, eu não conheço esse homem. Parece covarde à primeira vista, mas ele está ali, ele está querendo ver. Tanto que, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem várias histórias que são diferentes, várias situações que são diferentes, tem um, não tem no outro, mas essa história tem nos 4. Essa história aqui, eles falam: não, essa história aqui de Pedro, não, essa daqui vai ser colocada. Aparentemente, por quê? Porque ele negou, porque deu um covarde. Só que ele estava lá, ele era o único que estava lá, querendo estar mais perto de Jesus, querendo ver Jesus. Numa passagem, num outro livro, diz que Jesus ainda olha para ele, em certa ocasião. E quando Jesus fala que todos negarão, ele: não, jamais, ainda que todos te neguem, eu jamais o negarei. E Jesus fala: não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele: não, Senhor, já. Pedro, sabe aquela coisa de teimosia? Pedro. Às vezes Jesus precisa nos colocar nos nossos lugares. Somos limitados, às vezes vamos por nossas mentes, e não é assim. A primeira vez ele nega, a segunda vez, na criada, ele nega.
Na terceira vez, a Bíblia vem falar que é um pouco mais insistente a acusação. A Bíblia vem falar que já é um pouco mais, é o seu modo de falar. A acusação vem, você é um deles, você faz parte, você andou com o Nazareno, porque é o seu modo de falar. Algumas traduções diz, é o seu modo de se comportar. O que vem nos ensinar? Que quando você começa a andar com Jesus, o seu modo de falar muda. O seu modo de se comportar muda. O seu modo de agir muda. Você é notado pelo seu modo de agir. Isso tem que ficar claro. A Bíblia vem falar, vem nos ensinar que tem que ser assim. Mesmo ele negando, não, mas o teu modo, o jeito de falar, de se comportar e de agir, te denuncia. E temos que ser assim na presença do Senhor. E não temer. Quando eu abri falando que, glória a Deus, temos que ser assim, temos que falar de Jesus, porque tem que ser assim. Muitas pessoas precisam ser alcançadas, muitas almas necessitam ser alcançadas, e só vai ser alcançadas com o seu modo de agir, com o nosso modo de falar, de se comportar perante Cristo. Amém? A Bíblia vem falar ainda que Pedro tenta, de alguma forma, estar perto. Mas não consegue, ele se afasta. E é complicado, se a gente for citar até alguns outros comportamentos da Bíblia, porque é assim. Muitas vezes talvez ele não fala porque ele sentiu medo. Ele sentiu um medo que alguma coisa poderia acontecer com ele ali. Mas ele queria estar perto de Jesus. Ele era o que estava mais próximo de Jesus. Aleluia. Amém? Então temos que entender, porque medo faz parte. Todos, ou boa parte, dos homens da Bíblia, se a gente parar para pensar e analisar e ir a fundo, tem o seu ponto fraco. Tem. Se a gente vamos lá, voltar lá atrás lá. Vamos lá em Noé. Noé, ele construiu a arca e tudo mais, mas depois foi lá, bebeu. Davi, teve os seus erros, pecado. A gente para pensar, tem vários. Tem todo mundo. Elias matou 450 homens, fazendo cair fogo do céu. E depois estava fugindo da mulher. Aí, tem explicação? Tem explicação uma coisa dessa? Não tem. Se a gente parar para analisar, é uma coisa meio que surreal. Nem parece que a gente lê e vê o mesmo personagem às vezes. A gente lê Elias matando 450 homens, fazendo cair fogo do céu, e numa outra parte fugindo de uma mulher. Ninguém é super-herói. Somos todos dependentes de Deus, aleluia. E isso tem que ficar claro. Nossas limitações têm que ser colocadas perante a Deus. Você depende, eu dependo, todos nós dependemos de Deus. Pedro só foi entender a situação dele depois, porque ele voltou a pescar. E quando ele voltou a pescar e ele estava voltando da pesca sem nada, eles avistaram, ele e João, eles avistaram um homem. E João falou para ele, mas quem é? Até eles entenderem que lá estava Jesus, na praia, com um peixe. E ele voltando sem nada. Na conversa que ele teve com Jesus, isso nós estamos falando de um homem que viveu do lado de Jesus. Nós estamos falando de um homem que teve lado a lado, passou por transfiguração e teve todas as experiências, talvez as mais práticas possíveis com Jesus. E Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? Ele fala, eu amo, Senhor.
Então Jesus fala, então apacenta minhas ovelhas. E ele repete mais 2 vezes, ele fala 3 vezes. Pedro tinha um problema, acho que com os negócios que Jesus tinha que falar 3 vezes. Era o galo 3 vezes. E Pedro, depois que ele entende, depois de tudo que ele passou, do impacto que ele passou, ele entende depois disso que não é ele, não basta caminhar, ele tem que ser um ativo da palavra. Ele era um discípulo, Jesus escolheu ele para pescar homens. Essa foi a ideia de Jesus, esse foi o plano de Jesus, e tinha que se cumprir. Aleluia. Quando Pedro foi entender depois de tudo que ele passou, porque é interessante a gente ver, né? Na Bíblia fica muito explícito que ele negou Jesus 3 vezes. E ficou muito, muito forte que ele negou Jesus 3 vezes. Mas e a continuação de Pedro? E o depois? O que houve depois? Quem pregou lá no dia de Pentecostes? Pedro. Quem visitou Cornélio? Então, Pedro, depois que ele entendeu o que realmente ele tinha para fazer, o que Jesus designou para ele fazer, ele fez grandes coisas. Ele fez maravilhas. Ele foi curar o paralítico lá na porta de Formosa. Quem foi? Foi Pedro. Então, quando ele entendeu que Jesus causou impacto na vida dele e que não era para ele sair da onde ele tinha que sair, não era para ele ser o super-homem, ele tinha um temperamento forte. Pelos casos na Bíblia, ele tinha um temperamento forte, mas até nisso Jesus cuida, até nisso Jesus impacta. Eu não sei qual que é o teu temperamento, eu não sei como é o teu dia a dia, mas Jesus impacta, seja lá qual for. Temos que orar para ser pessoas melhores. Temos que orar para ser pessoas fiéis a Cristo, trabalhando para Deus, pessoas ativas na atividade do reino de Deus. Aleluia. Se Pedro viveu tudo isso daí, fez tudo isso, imagine nós se não vigiarmos. Pedro era um discípulo. Nós estamos em tempos difíceis. Não, precisamos dobrar os joelhos, sim, para orar. Precisamos jejuar, sim, que essa casa de Deus jejua, glória a Deus. E temos que continuar, e quanto mais jejuar, sim. Você acha que o diabo fica contente com isso? E nem deve ficar, porque temos que continuar, e mais, e mais, e mais. Nós somos pessoas de Deus, nós que estamos na presença de Cristo, temos que temer somente a Deus. A Deus. Ser obediente à palavra de Deus. Não tenha vergonha de andar com Deus, nem de falar, porque é Ele que vai te dar. Ninguém vai te dar o que Ele pode te dar. Ninguém vai te dar o que Jesus tem para te dar. Ele pode usar qualquer pessoa. Ele pode usar, mas quem vai te dar é Deus. Ninguém mais pode fazer o que Deus pode fazer. Você tem que fazer a tua parte aqui na terra. Deus vai fazer a dele. Ele não dá pela metade. Ele não dá nada pela metade. Então não temos que fazer nada pela metade. Nada pela metade. Irmãos, quando você for abençoar um irmão, quando você for servir a casa de Deus, com obra, com trabalho, quando você for ofertar, quando você for dizimar, faça o melhor, porque Deus não quer te dar por metade. Ele não vai te dar por metade, por um pedacinho, não. Ele vai te dar o melhor. Quando você vai dar uma bênção para um irmão, para aquele irmão que você é apegado, que você gosta, ou para um familiar, Dia das Mães está chegando, vai dar um presente para a sua esposa, ou para o Dia dos Pais, ou para o seu filho. Você vai lá e fala, eu vou dar esse presente aqui mais ou menos, porque... Não, você não faz isso. Tudo para Deus a gente tem que fazer da melhor forma. De toda a melhor forma. No seu melhor, nas suas condições, enquanto
Jesus não te dá condições melhores para você fazer, porque Ele vai te dar. Para aquele que é fiel, Ele vai dar. Amém? Todos querem encontrar com Deus, mas nem todos querem obedecer. Esse é um grande problema. Todo mundo quer. Querer, todo mundo quer. Se a gente passar... Eu tinha eu trabalhava com um rapaz, que o adesivo do carro dele tinha 3 salmos. E eu até pensei que ele era evangélico na época, né? Depois comecei a conversar e falei, não sou. E conversando com ele nem na Bíblia ele sabia. Se eu perguntasse para ele onde estavam os salmos, na Bíblia ele não sabia. Então, olha só, é uma coisa superficial. Uma coisa que... Você acredita em Deus? Acredito. Mas quer obedecer? Quer que Deus faça alguma coisa por ti? Irmãos, essa experiência de Pedro que ele teve é uma experiência que, se você não passou, você vai passar. Se você já passou, você sabe como que é. Deus, Ele te impacta de certa forma. Esteja preparado. Esteja preparado. Não vire as costas. Deus, Ele quer fazer algo grande na tua vida. Ele quer fazer algo grande nas nossas vidas. Mas Ele quer que você seja ativo na presença dEle. Ele quer que você seja um pescador de homens, de almas. Seja ativo. Você está aqui porque alguém orou por você. Porque alguém foi falar de Deus para você. Outro dia eu fui falar isso para uma irmã e a irmã falou, não, mas eu sou desde berço. Eu nasci na igreja. Eu falei, graças a Deus. Então creia que quando você estava na barriga da tua mãe já estava orando por você. Então você é resposta de oração desde a barriga, desde o ventre da tua mãe. Amém? Então, se você está aqui hoje na presença do Senhor, porque alguém falou de Deus para você, porque alguém orou por ti, dê continuidade a essa obra maravilhosa, porque Jesus está de braços abertos para alcançar aquele que nele crê, que está com sede da palavra. E são muitos, não são poucos. E, irmãos, eu não sei quais são as suas tentações, quais são as suas experiências de vida com Deus, mas Ele quer que você tenha experiência de vida com Deus, não um Deus de ouvir falar, experiências de vida com Ele, assim como Pedro teve várias. E o que a palavra vem nos trazer hoje, não é porque ele teve experiência de vida, porque ele esteve lado a lado, que de repente ele não é falho, ele é falho. É para ele saber se pôr na presença de Deus, que ele é totalmente dependente de Deus. Ele, como apóstolo, é dependente de Deus, nós somos dependentes de Deus. Todos somos. A palavra foi bem clara. Jesus nos deixou uma lição muito bem clara aqui, que todos somos dependentes de Deus, desde apóstolos até o bebezinho que nasceu. Todos nessa terra aqui são dependentes. Amém? Não sei quais são as suas tentações, quais são as suas experiências de vida, mas tenha. Resista às tentações, como diz a palavra, e tenha experiência. Procure ter experiência de vida com Deus. Que Ele quer te mostrar coisas grandes. Ele quer te mostrar coisas maravilhosas, como Pedro teve. Ele te trouxe aqui para te salvar. Ele te trouxe aqui para te salvar. O final dessa missão é a salvação. A nossa salvação. Então, tem experiência de vida com Ele. A vida é passageira. Por aqui a vida é passageira, irmãos. A coisa mais valiosa que tem pela graça é o seu nome no livro da vida. Isso é o que vai valer lá no final. É a tua obra que você faz aqui, em nome de Jesus, pela graça, o teu nome no livro da vida. Não tem coisa que pague. Independente de todos os erros que cometemos, pedimos perdão todos os dias, nos arrependemos de coração, temos que nos arrepender, irmãos. Porque não tem coisa mais valiosa que falar de Jesus. Não tem coisa mais valiosa que falar de Jesus, principalmente,
quando você tem experiência de vida. Quando você tem experiência de vida com Deus, tem aquela vontade de passar para o próximo, que ele tem experiência de vida. Isso é sede, isso é vontade de saber que teu irmão também vai ficar bem como você. Isso é resposta de uma oração, de uma igreja, de um jejum, de um jejum. Para os irmãos, não tem coisa melhor, irmão. Não tem coisa melhor que você fazer uma comunhão, como a igreja faz a comunhão, e está todo mundo, a gente falando, de repente, de experiência de vida, o que Deus fez na tua vida, o que Deus está para fazer, de como você está feliz. Dificuldades todos têm. Nessas horas também temos irmãos para socorrer. Temos irmãos para socorrer, para falar também de Deus. Temos que falar aqui dentro também. Não é porque a gente está vindo na igreja que a gente não vem num dia de dificuldade, numa semana de dificuldade. Não. A palavra restaura, a palavra refrigera teu coração. Uma palavra do irmão refrigera. Às vezes é numa comunhão, às vezes é o pastor, é o irmão. Não importa. Você tem que estar atento ao que Deus está falando ao teu redor. A qualquer momento. E não importa quem. Amém, irmãos? Tome posse dessa palavra. Fique de pé. Vamos fazer oração já para o término. Amém? Pode levantar. Vamos fazer oração. E espero que Deus tenha falado. Assim como Ele falou comigo, eu creio que tenha falado. Tome posse dessa palavra. Deus tem muito para te impactar. Deus tem muito para me impactar. Para sermos ativos à casa do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa noite, meu Pai, nos agradecemos, Senhor, mais uma vez, para ter experiência de vida, meu Pai. É assim que cremos, meu Pai, na Tua palavra. É um Deus que crê, meu Pai, de ter experiência de vida contigo, meu Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha refrigerar, meu Pai, nos dê direção, nos dê entendimento, nos dê capacidade para entender a Tua palavra, meu Pai. Nos perdoe, meu Pai, nos direcione cada vez mais para sermos ativos na Tua casa, meu Senhor. Porque é assim que queremos, meu Pai. Queremos ser servos do Senhor, meu Pai, mas direção, meu Pai, nos direcione, meu Pai. Assim, meu Deus, a cada um aqueles teus servos, meu Pai, não sei como cada um entrou aqui, meu Senhor, mas desce com teu poder, refrigera, meu Pai. Busque, meu Pai, em cada alma, meu Pai, aquela cura, meu Pai, que está, meu Pai, envie anjos agora na casa de cada um, meu Senhor, de cada irmão, aqueles que necessitam, meu Senhor. Precisamos ouvir cada vez mais a Tua palavra, porque o Senhor é o consolo, o Senhor é o refrigério, e assim que cremos na Tua palavra, meu Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade na Tua casa de falar da Tua palavra, meu Senhor, assim que cremos e cremos na Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Agradeço a oportunidade do pastor. Eu costumo dizer que se Deus costuma usar, de repente essa palavra não serve para você hoje, serve para você amanhã, serve para você depois, para a semana que vem. Serve para um irmão, que o irmão sair daqui tomado posse, Deus já falou nessa noite. Amém? Agradeço a oportunidade. Aplausos para o Senhor Jesus, que é Ele o Todo-Poderoso que merece. Aleluia.